Olá, alunos, bem-vindos à nossa aula sobre as malformações mullerianas. Pessoal, essa aula é para garantir o seu diferencial de aluno Medcoff, porque ela entra dentro um pouquinho dos temas de amenorreias primárias, mas aqui a gente vai conversar sobre alguns aspectos específicos das diferentes malformações, como que elas surgem, a sua apresentação clínica e as diferentes opções de tratamento. Então, nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de embriologia do aparelho feminino, também essa fisiopatologia, a classificação dos diferentes tipos de malformações mullerianas. Começando revisando lá os conceitos da embriologia, então a gente tem que por volta da 6ª à 7ª semana de vida intrauterina, a gônada lá no fetinho, ela é indiferenciada. E a sua diferenciação, ela vai depender da sua carga genética. Ou seja, quando aquele fetinho apresentar um cromossomo Y, ele vai ter uma região do gene SRY. E a presença dessa região desse gene vai então levar à formação dos órgãos da genitália interna masculina, promovendo então o desenvolvimento dos ductos mesonéficos, ou também chamados de ductos de Wolff, e também a formação ali a partir de células germinativas, então da gônada para testículo, com as células de Sertoli, que produzem o hormônio antimulleriano e vai promover a regressão dos ductos de Miller ou ductos paramesonéficos, e as células de Leydig, que produzem a testosterona. Agora, se a carga genética não tiver cromossomo Y, for 46XX, então não vai ter a presença, a produção do hormônio antimulleriano. Então, isso vai promover o desenvolvimento dos ductos de Miller, ou os ductos paramesonéficos, que vão formar aí a região de útero, tubas uterinas e terço superior da vagina, que é a genitália interna feminina. Para a diferenciação também da genitália, a gente tem uma importante atuação nos casos de fetos com cromossomo Y de hidrotestosterona. DHT é um hormônio superpotente em que ele vem produzido a partir da conversão da testosterona. Por exemplo, sobre a ação da DHT, o tubérculo genital, que é uma estrutura primitiva, ela vai formar a glande do pênis. Sem o DHT, vai formar o clitóris. As pregas urogenitais vão formar o corpo do pênis com a ação do DHT, mas sem este hormônio, formam os pequenos lábios. As pregas lábio-escrotais formam a bolsa testicular, sem o DHT, formam os grandes lábios, e o seio urogenital, sobre a ação do DHT, ele forma a próstata, e sem a ação deste hormônio, forma a vagina distal, o terço inferior da vagina. Relembrando então um pouquinho sobre essa embriologia, vamos agora falar sobre as malformações mullerianas propriamente ditas. Primeiro, o que são essas malformações? Elas são alterações genitais que vão decorrer de alterações na diferenciação dos ductos de Miller, em fases distintas da embriogênese. O que os ductos de Miller eles formam? Eles vão formar útero, tubas e a parte superior da vagina. E vão ter diferentes tipos de malformações, diferentes apresentações clínicas, a depender da fase da embriogênese em que ocorreu a alteração na formação desses ductos de Miller. Essas malformações, elas são raras, tem uma prevalência aí de 6,7% na população geral, mas ainda essa prevalência inclui o útero arqueado, que muitos outros autores consideram como uma variação da normalidade. Está presente naquelas pacientes que manifestam sintomas, como por exemplo a dificuldade para engravidar, em até 7%, e nas mulheres com abortamento habitual, em até 16%. Como que a gente caracteriza a origem dessas malformações mullerianas, a sua fisiopatologia? Então, para isso, a gente tem que lembrar de como que acontece desde o desenvolvimento, a fusão e a reabsorção desses ductos de Miller. E o período que isso está acontecendo é entre a 6ª e a 12ª semana da vida intrauterina. Forma útero, tubas uterinas e um terço superior ou os 2 terços superiores da vagina. Aí isso também varia de acordo com as referências. O que a gente tem é que lá no comecinho, então por volta das 6 semanas de vida intrauterina, está acontecendo o desenvolvimento dos ductos de Miller. Então, um problema que acontecer neste momento, então por volta de 6 semanas, vai resultar em agenesia uterovaginal, por exemplo, como uma causa bem comum que a gente falou na aula de amenorreia primária, é a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, uma causa de amenorreia e do compartimento canalicular. Se agora tiver alguma alteração, algum distúrbio entre a 7ª e a 8ª semana de vida intrauterina,
esse é o período em que está acontecendo a fusão desses ductos de Miller. Então, se tem um distúrbio nessa fase, a fusão vai ser incompleta. Então, vai formar o útero de Delfo ou útero bicorno. O útero de Delfo, além de ter 2 corpos uterinos, ele também terá 2 colos. A sua fusão ela é mais incompleta do que o útero bicorno, em que ele tem 2 corpos uterinos, mas apenas um colo uterino. Se teve um defeito mais tardio, né, nos ductos mullerianos, entre a 9ª e a 12ª semana de vida intrauterina, isso vão ser defeitos na reabsorção desses ductos. Então, vai ter como causa, como resultado, o útero septado, que é uma causa mais comum de desfecho obstétrico desfavorável. Ou também podemos ter o útero arqueado, que também é considerado aí uma variação da normalidade que não requer alguma intervenção cirúrgica, tá? Entendido como que forma, então, essas malformações mullerianas, como que a gente classifica? Aqui, pessoal, a gente teve uma atualização em 2021, agora com essa classificação que ela é mais versátil da Sociedade Americana de Reprodução. A classificação anterior, ela é de 1988, mas essa atual de 2021, ela inclui anomalias tanto uterinas quanto vaginais e também cervicais, e divide em 9 categorias, essas que eu listei aqui para vocês. Então, é a agenesia mulleriana, a agenesia cervical, útero unicorno, útero de Delfo, útero bicorno, útero septado, septo vaginal longitudinal, septo vaginal transverso e anomalias complexas. Trouxe nos outros slides aqui para vocês as fotos dessas diferentes classificações, né, que está disponível aí também, né, via online, essa classificação de 2021, tá? Então, nas malformações de agenesias mullerianas, a gente tem problemas de ausência de corpo uterino, que a gente consegue observar aqui nessa primeira coluna. A agenesia cervical, então a gente vai ter um problema que falta todo o colo, ou uma parte do colo, né, como a gente consegue observar nesta imagem. O útero unicorno, então que a gente consegue observar que ele tem apenas esse formato aqui. Esse útero unicorno, ele pode ou não ter um corno rudimentar. Ou aqui no caso, um útero de Delfo. Veja que o útero de Delfo, a gente falou, né, que a fusão ela foi mais incompleta do que o útero bicorno. Então ele vai ter, além de 2 corpos uterinos, 2 colos uterinos também. O útero bicorno, né, ele vai ter 2 corpos uterinos, mas apenas um colo uterino. O útero septado, então veja que ele tem esse septo, que ele pode ser aqui um septo parcial ou um septo completo, um septo uterino. Isso também, agora falando um pouquinho das malformações vaginais, né? Então a gente vai ter os septos vaginais, que pode ser septo longitudinal ou também septo transverso. Aqui, causas também de amenorreia primária do compartimento canalicular, né, que a gente conversou na nossa aula de amenorreia primária. E anomalias complexas são que misturam diferentes tipos dessas anomalias que a gente conversou. Então, por exemplo, aqui, um útero bicorno que tenha uma cavidade endometrial obstruída, ambas as cavidades endometriais obstruídas, sem esterilização do fluxo menstrual. Mas, para deixar a aula mais completa, eu também trouxe para vocês a classificação mais antiga, de 88, porque então pode estar presente ainda em algumas provas, tá? Então, essa é a classificação, né, que a gente tem aqui a representação, por exemplo, aqui de uma agenesia vaginal. Se tem agenesia vaginal, mas ainda persiste a presença de colo do útero, é possível a gente fazer, no seu tratamento cirúrgico, uma recanalização para se permitir o escoamento do fluxo sanguíneo. Se tem agenesia de colo de útero, aí o tratamento ele é um pouco mais difícil e, em geral, a gente acaba propondo a esterectomia para essas pacientes. Aqui em relação ao útero unicorno, então a gente viu, né, que ele forma apenas um corno aqui uterino. Ele pode ou não vir junto com um corno rudimentar. E esse corno rudimentar, ele pode ou não ter endométrio, que a gente chama de ser ou não funcionante, né, com esse endométrio funcional. Se ele tem endométrio, se tem corno rudimentar, esse corno rudimentar, se ele tem endométrio, e esse endométrio ele é funcional, ele pode ou não ter fluxo sanguíneo, que pode ou não ser comunicante com a via de saída de escoamento do fluxo menstrual. Na situação que a gente tem um corno rudimentar com endométrio funcional e ele é não comunicante, acontece esse acúmulo de sangue que está formando ali. Isso pode gerar dor pélvica, dismenorreia. E é importante o diagnóstico diferencial de amenorreia primária com dor pélvica cíclica do ímã perfurado, por exemplo, que a gente conversou lá como causas de amenorreia primária do compartimento canalicular na nossa aula de amenorreia primária, tá? Agora, outra formação que a gente viu, o útero de Delfo, né, que é um defeito de fusão, vai ter 2 corpos uterinos e 2 colos de útero também.
Aqui é a região de o septo, que ele pode ser completo ou parcial. Aqui é o útero arqueado, variação da normalidade. E essa, a útero in T, que são malformações mullerianas que eram mais comuns, né, no passado, por conta de fetos de mães que fizeram uso dessa substância que é chamada de dietilbestrol. Essa substância era um tipo de estrogênio que era utilizado lá na década de 60 como prevenção de abortamento, mas viu-se, né, que as filhas de mães que usavam as substâncias, elas nasciam com essas malformações mullerianas, que é esse útero in T, então foi suspensa esta medicação, certo? Revisado sobre a classificação, vamos colocar agora então em prática a esses conceitos que a gente já acabou de ver. Uma questão de 2020, pausem o vídeo, deem uma lida. Aqui ele dá pra gente essas ilustrações, né, que estão numeradas e pergunta para a alternativa que indica a denominação correta dessas malformações. Então, no número 1 que a gente consegue ver é uma imagem que tem 2 corpos uterinos e apenas um colo, então isso representa um útero bicorno. Na imagem 2, tem 2 corpos e 2 colos de útero, então é um útero de Delfo. E aqui veja que tem uma presença de um septo, então é útero septado. A resposta correta é a letra B, bicorno de Delfo e septado. Outra questão, dei uma lida, pergunta sobre a ocorrência do septo vaginal transverso. Ao que ela se deve? Então, ao defeito na fusão dos ductos de Wolff, não, pessoal, a gente viu que os ductos de Wolff ou ductos mesonéfricos são os ductos que vão formar estruturas da genitália interna masculina, não tem relação com o septo vaginal. B, a exposição intrauterina de dietilbestrol? Não, a gente viu que essa exposição, ela gera a formação de útero in T e não tem relação com o seu septo vaginal transverso. C, ao defeito na fusão dos ductos de Miller com o seio urogenital? Perfeito, pessoal, né? Se a gente tem esse defeito na fusão, pode levar a deixar esses resquícios que geram o septo vaginal transverso. Lembrando que o seio urogenital é aquela estrutura, né, em que ela forma a vagina distal. E D, aos resquícios dos ductos de Gartner. Não, os ductos de Gartner, eles são derivados dos ductos de Wolff, né, que formam estruturas masculinas. E o que a gente tem de distúrbio neles que podem persistir é o famoso cisto de Gartner, que ele está presente na parede lateral e posterior, lá no fundo da vagina, quando ele está presente o cisto de Gartner. Mas não tem relação com esse septo vaginal transverso. Por isso que a resposta correta é a letra C. Revisou então alguns conceitos, como a gente entende que a sua formação, a sua classificação, e agora como que é a clínica das pacientes que se apresentam com malformações mullerianas. Ela vai ser variável, dependendo do tipo de malformação que a paciente apresenta. Se for apenas um útero arqueado ou um outro concepto parcial, ela pode ser assintomática. Na sua fase reprodutiva, ela pode então se manifestar a partir de perdas gestacionais. É mais comum então a gente fazer diagnóstico quando a paciente vai iniciar a sua vida, né, reprodutiva e quer engravidar. Por exemplo, nas pacientes obstétricas, quando ela tem algum feto restrito, sem nenhuma outra comorbidade associada, ou também pode apresentar apresentações fetais anômalas, como bebês córmicos, por exemplo. Descolamento de placenta por dificultar a placentação, restrição de crescimento intrauterino, dismenorreias cíclicas, disparonias também importante, na presença de septos vaginais, dor pélvica crônica e até a menorreia. No caso, como, né, uma manifestação clínica de criptomenorreia por dificuldade também de escoamento desse fluxo menstrual, uma causa possível. A gente vai investigar a partir da clínica que a paciente apresenta, se a gente consegue encontrar alguma normalidade no próprio exame físico ginecológico mesmo. No exame especular, a gente encontra 2 colos do útero, por exemplo, e a gente parte para exames complementares, que a gente pode utilizar o ultrassom, ressonância magnética de pelva, a própria esteroscopia, ou até mesmo histrossalpingografia, laparoscopia para complementação diagnóstica, se estiver disponível no seu serviço. Feita a investigação, então a gente entendeu o que a paciente tem e logo mais pra frente a gente vai falar sobre o tratamento para essas pacientes. Agora vamos revisar um pouquinho sobre cada uma das malformações mais comuns, né, para vocês estarem bem habituados a reconhecer nas provas. Começando sobre a agenesia mulleriana, então é uma causa de amenorreia primária do compartimento canalicular. A gente tem que um grande representativo disso é a síndrome de Mayer-Rokitansky Kuster-Hauser, e nessa síndrome as pacientes elas vão apresentar, por exemplo, vagina curta e outras anomalias aí nos ductos de Miller. Lembrando que a dosagem hormonal, né, os ovários são normais nessas pacientes.
pacientes. Não tem alteração ovariana. Então, a paciente ela apresenta esteroide sexual e ela vai ter desenvolvimento de caracteres sexuais secundários, com genitália externa feminina normal. Mas não vai ter, ou pode não ter, útero rudimentar, tubas uterinas e o terço superior da vagina. Aqui a gente consegue ver, né, uma ressonância magnética de pelve, aqui num plano sagital. Essa é uma sequência ponderada em T2, e a gente está circulado aqui em vermelho a agenesia do terço superior da vagina, a ausência da imagem de útero, certo? Pessoal, agora nos próximos slides eu vou mostrar primeiro uma imagem para vocês pausarem o vídeo e pensarem no diagnóstico que está representado naquela imagem. Isso para treinar vocês mesmo aí para a prova multimídia que possa surgir aí para vocês, tá? Então, nessa primeira imagem, o que a gente consegue ter de diagnóstico é um útero unicorno. Veja, né, que aqui a gente tem uma situação de falha no desenvolvimento do ducto de Miller, em que ele tem apenas um corno, ele pode não apresentar um corno rudimentar, que pode ou não ser funcionante e pode ou não ser comunicante. Nesta outra imagem, o que a gente tem é um útero bicorno. Então, a gente consegue ver aqui duas cavidades endometriais que elas se comunicam, que elas se fundem, aqui tá um pouquinho mais difícil de ver, em uma cervix, né? É um defeito de fusão, mas é um defeito de fusão menos importante do que a outra patologia que a gente já vai conversar. Nesta imagem, a gente consegue representar um útero de Delfo, no exame de ultrassom, né? Mas o exame de ultrassom ele é um exame dinâmico, então você quando está fazendo o exame, consegue avaliar com mais detalhes aquilo que você está representando. Então, no útero de Delfo, tem dois cornos uterinos separados, cada um com uma cavidade uterina e duas cervix distintas. E nesta imagem, o que a gente consegue ver é o útero septado. Então, a gente vê que é outro que está dividido por um septo, né, que a partir do fundo uterino ele pode ser pequeno, né, um septo parcial, ou pode ser um septo completo até a cervix. E nesta outra imagem, veja que temos aqui um útero arqueado, que pode ser considerado só mesmo uma variação da normalidade, quando a gente tem uma discreta convexidade no fundo uterino, né, ou esse pequeno septo aqui, na linha média com o fundo, mas também considerado variação de normalidade. Parece um pouco difícil, né? Os conceitos se misturam, então eu trouxe aqui bem esquematizado para vocês como a gente diferencia um útero septado de um útero arqueado de um útero bicorno. O útero septado tem alguns critérios mais específicos que falam que a gente, para falar para ele ser septado, ele tem que ter esse ângulo do septo aqui menor do que 90 graus, e esse comprimento do septo endometrial aqui apresentado tem que ser maior do que 1 centímetro, desde que seja medido a partir aqui da linha bicornual com a borda anterior do septo. Então, é essa distância aqui que tem que ser maior do que 1 centímetro para falar que é um útero septado, e o ângulo menor do que 90 graus. Agora, um útero arqueado, veja, em que ele vai ter esse ângulo aqui, vai ser um ângulo maior, né? Esse ângulo é um ângulo maior do que 90 graus. E esse comprimento da dentação endometrial, ele vai ser pequeno, menor ou igual a 1 centímetro. A gente fala que é um útero arqueado. Um útero bicorno, então ele vai ter essa indentação fúndica externa mais significativa, né, maior do que 1 centímetro. Veja que ele é diferente mesmo, né, do útero septado. Colocando em prática essa questão do IANS de 2023, pausem o vídeo. Aqui o IANSP ele traz para a gente uma paciente de 18 anos, em que ela se queixa de sangramento ali no anormal. E ela fez um ultrassom, foi investigar e viu que era um útero septado ou bicorno. Na verdade, o examinador ficou em dúvida lá, né, qual que era o melhor diagnóstico para aquela paciente. E o médico então solicitou uma histeroscopia para tentar entender se é bicorno ou septado. O que é correto afirmar sobre isso, pessoal? Primeiro, a letra A. A conduta do médico foi correta, devendo-se aguardar o resultado para estabelecer a conduta terapêutica? Pessoal, não, porque imagina, é um útero que tem algo ali no meio. Se você faz uma histeroscopia, você vai enxergar a cavidade intrauterina, você vai enxergar que tem uma divisão, mas você não consegue diferenciar se aquela divisão é de um septo ou é um útero bicorno. Então, por isso que a conduta do médico não foi correta. E a alternativa E que está correta, que fala que a histeroscopia, ela não fará o diagnóstico diferencial entre útero septado e útero bicorno. É mais adequado a gente prosseguir a investigação com outros tipos de imagem, por exemplo, uma ressonância magnética da pelve. B. O sintoma de sangramento normal deve-se ao diagnóstico ultrassonográfico? Possivelmente não, pessoal, porque aqui
a gente tem que as malformações mullerianas, elas se manifestam mais como dismenorreia, dificuldade para engravidar e menos frequente como sangramento uterino anormal. C. É comum a associação de hiperplasia endometrial com anomalias dos duplos mullerianos? Não, essa associação ela não é comum. E D. Deve-se tratar a paciente com indução de amenorreia até o desejo de gravidez? Não, as pacientes com útero septado, que seja, o bicórnio, a gente pode liberá-las para engravidar e aguardar, né, caso aconteça gravidez, manter o segmento aí, possivelmente em gestação em pré-natal de alto risco. Tá? Mas a gente não vai induzir a amenorreia antes desse desejo da paciente, ainda mais uma paciente de 18 anos de idade. Nessa outra questão, de 2021, pause em vídeo, dei uma lida. Pessoal, aqui é uma questão que ela fala um pouquinho, né, sobre as malformações canaliculares, origem de útero, tubas uterinas, de vagina. E ele fala, quando a fusão dos ductos de Miller não se faz completamente, formando-se dois cornos uterinos separados, cada um com uma cavidade uterina e duas cervixes distintas. Aqui o que ele está definindo pra gente? A própria definição de um útero de Delfo, né? A gente tem dois corpos uterinos e dois colos uterinos, cada qual com a sua cavidade e a comunicação com o seu colo. Então, entendido então um pouquinho sobre as malformações mullerianas, os diferentes tipos, agora vamos falar aqui como a gente tem que conduzir esses casos. Primeiro, pessoal, é muito importante aqui a gente comentar que a gente tem que prosseguir a investigação. Por quê? É comum essas malformações mullerianas, elas virem acompanhadas de anomalias em outros órgãos e sistemas, como, por exemplo, malformações do trato urinário e músculo esquelético. Até 40% dessas malformações, elas podem estar associadas às malformações renais. Tá? Eu trouxe aqui para vocês alguns diagnósticos bem específicos. Eu vi uma vez ou outra isso cair nas questões de provas, mas é para garantir o seu diferencial. Então, a gente tem um conjunto de anomalias conhecido como MURCS, que também algumas referências falam que é um tipo de síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, como se fosse um Rokitansky tipo 3. O que a gente tem nesse MURCS? A gente tem a aplasia dos ductos de Miller, a agenesia renal unilateral e defeitos ósseos. Aqui eu trouxe para vocês, né, um exame de imagem que veja que a gente consegue identificar apenas um ureter aqui e aqui, né, pelve renal, não tem do outro lado. Então, isso caracteriza uma agenesia renal unilateral. Então, esse conjunto de malformações estão nos ductos de Miller, nos rins e defeitos ósseos pode representar isso que a gente chama de MURCS. Outro tipo de conjunto de malformações que a gente tem é a síndrome de Ovair, quando a gente tem um útero de Delfo, junto com uma hemivagina obstruída e também uma agenesia renal unilateral. A gente consegue observar aqui também, né, a agenesia renal unilateral, aqui a gente consegue visualizar um rim, desse lado a gente não consegue visualizar, útero de Delfo e uma hemivagina obstruída. Como a gente vai tratar, então, nossas pacientes? Primeiro, a gente pode oferecer, né, para aquelas que têm agenesia vaginal, o uso de moldes para dilatação vaginal. Tem diferentes tipos, diferentes tamanhos, a gente orienta a paciente quanto ao seu uso correto. O importante é sempre manter a frequência de uso. Para pacientes com útero bicorno, com acidentes obstétricos, são aquelas pacientes que tentaram engravidar e não conseguiram, seja abortamento de repetição, perdas precoces, pode ser proposto o que a gente chama de metroplastia de Strassmann. A gente vai fazer, então, a ressecção aí desse corno, que pode ser por via laparotômica, laparoscópica ou até mesmo esteroscópica. Para útero septado, a gente pode fazer uma ressecção esteroscópica do septo e útero unicorno, que tem um corno rudimentar não comunicante com endométrio funcional, ou seja, ele fica formando menstruação lá dentro, mas que não consegue se exteriorizar, a gente pode propor a ressecção desse corno acessório. Pondo em prática com essa questão super recente que caiu na UEL em 2024, né? Então, pause em vídeo e dê uma lida. Aqui, pessoal, ele faz uma série de afirmativas sobre as malformações mullerianas e pergunta o que é verdadeiro e o que é falso. Então, vamos ver cada uma delas. Primeira, a fertilização in vitro com o óvulo de doadora jovem é a melhor opção reprodutiva para pacientes com síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser. Pessoal, veja, as pacientes com Rokitansky, elas têm malformações mullerianas. Então, ou elas não terão útero, ou elas não terão útero muito rudimentar. Então, não serve para elas fazer fertilização in vitro depois de implantar, né, com o óvulo de doadora. E também, essas pacientes com Rokitansky, elas têm ovários normais, então elas têm o seu óvulo. Então, não faz sentido essa afirmativa, ela é falsa.
A metroplastia é recomendada nos casos de útero de Delfo e útero bicorno. Não, pode ser feita no caso de útero bicorno, mas não de útero de Delfo, porque a gente tem 2 corpos e 2 colos uterinos, por isso que ela é falsa. Mulheres com anomalia uterina congênita têm risco aumentado de insuficiência isquiocervical? Sim, pessoal, porque pode estar acompanhado de outros tipos de malformações, né? Colo curto, então também essa é verdadeira. Para uma paciente com útero bicorno, recomenda-se a transferência de um único embrião? Sim, pessoal, porque dependendo, né, do grau de divisão de um corno ou outro, a gente mantém a transferência de apenas um embrião, que vai seguir essa paciente em uma pré-natal de alto risco. E a associação entre anomalias uterinas e renais é comum. Perfeito, pessoal, a gente conversou que isso é verdadeiro, então por isso que fica a resposta correta, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. É isso, eu agradeço muito a atenção de vocês. Essa é uma aula mais específica, é mais para lapidar alguns conceitos aí sobre as malformações mullerianas. A gente conversa um pouquinho na aula de amenorreias primárias e garantir o seu diferencial. Ótimos estudos e um grande abraço, até a próxima!